O propósito de Deus ao criar o homem. Por que Deus criou o homem? Qual foi seu propósito ao criá-lo? Deus nos deu a resposta para essas perguntas em Gênesis 1, 26 a 27. Esses dois versículos são de grande significado, pois nos revelam que a criação do homem foi deveras extraordinária. Quando Deus precisou de luz, ele simplesmente disse, haja luz. Quando precisou de ar, disse, haja ar, e tudo veio a existir conforme sua palavra. Mas, ao criar o homem, não foi tão simples assim. Foi necessário uma conferência entre a deidade. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 26. Isso é o que Deus planejou em sua conferência divina para a criação do homem. Deus disse, façamos. Essa palavra revela-nos a conferência da deidade. Ela nos mostra o projeto que Deus tinha do homem que pretendia criar. O versículo 27 nos revela então a criação do homem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vemos nesses versículos o homem que Deus desejava, um homem reinante, que pudesse governar a terra, assim ele ficaria satisfeito. Esse homem que Deus criou não tinha apenas sua semelhança, mas também possuía sua imagem, semelhança exterior e imagem interior. Deus não queria que o homem fosse igual a ele apenas exteriormente, mas também que tivesse sua imagem interiormente, para que o homem partilhasse com ele o mesmo sentimento, o mesmo mover interior, o mesmo viver e a mesma natureza santa. Deus queria que o homem parecesse com ele, para que qualquer pessoa que o contatasse sentisse a natureza de Deus. Essa foi a decisão tomada na conferência da deidade. Como Deus criou o homem? Ele o criou à sua própria imagem, pois queria um homem igual a si. Muito evidentemente, então, a posição do homem na criação é inteiramente singular, pois entre todas as criaturas, apenas ele foi criado à imagem de Deus. O homem no qual estava colocado o coração de Deus era completamente diferente de todos os outros seres criados, era a sua própria imagem. Vemos aqui algo muito marcante. O versículo 26 diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mas o versículo 27 diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No versículo 26, o pronome nossa está no plural, mas no versículo 27, sua está no singular. Gramaticalmente falando, no versículo 26, durante a conferência da deidade, é dito, façamos o homem à nossa imagem. Então o versículo 27 deveria dizer, criou Deus, pois, o homem à imagem deles. Mas estranhamente, o versículo 27 diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Como explicar isso? É que somente um tem a imagem da deidade, o Filho. Quando a deidade, portanto, planejava a criação do homem, foi dito que o homem seria feito à nossa imagem, embora eles sejam um, nossa imagem, foi mencionado, quando, porém, a deidade estava no processo real de fazer o homem. É dito que o homem foi feito à sua imagem. Sua denota o Filho. A partir disso, averiguamos que Adão foi feito à imagem do Senhor Jesus. Adão não antecedeu o Senhor Jesus o antecedeu. Portanto, quando criou Adão, Deus o criou à imagem do Senhor Jesus. É por essa razão que é dito, a sua imagem, em vez de a imagem deles. O propósito de Deus é ganhar um grupo de pessoas que sejam iguais ao seu Filho. Quando lemos Romanos 8:29, encontramos o propósito de Deus, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus deseja ter muitos filhos e deseja que todos eles sejam iguais àquele que é seu Filho. Assim, seu Filho não mais será unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos. Deus deseja ganhar tal grupo de pessoas. Se virmos isso, perceberemos a preciosidade do homem e nos regozijaremos sempre que ele for mencionado. Como Deus valoriza o homem! Ao ponto de ele mesmo tornar-se um homem.
O plano de Deus é ganhar o homem. Quando o homem for ganho por Deus, o plano divino será cumprido. É pelo homem que o plano de Deus é cumprido, e é pelo homem que sua necessidade é saciada. Que, então, Deus exige do homem que criou? Que ele reine. Quando o criou, ele não o predestinou para a queda. A queda do homem está no capítulo 3 de Gênesis, e não no capítulo 1. No plano de Deus para criar o homem, ele não o predestinou para pecar, nem pré-ordenou a redenção. Não minimizamos a importância da redenção, apenas dizemos que ela não foi preordenada por Deus. Se fosse, o homem teria de pecar. No plano de Deus ao criar o homem, foi ordenado ao homem que dominasse. Isso nos é revelado em Gênesis 1:26. Aqui Deus nos desvenda seu desejo e nos conta o segredo do seu plano: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é o propósito de Deus ao criar o homem. Talvez alguns perguntem por que Deus tem tal propósito. É porque um anjo de luz se rebelou contra Deus antes da criação do homem e se tornou o diabo. Satanás pecou e caiu. A estrela da alva tornou-se o inimigo de Deus. Isaías 14:12-15. Deus, portanto, retirou sua autoridade do inimigo e colocou-a na mão do homem. A razão de Deus criar o homem é que o homem domine em lugar de Satanás. Que graça abundante vemos na criação do homem! Deus não apenas deseja que o homem reine, mas determina a área específica para que o homem domine. Vemos isso em Gênesis 1:26. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Toda a terra é o domínio do governo humano. Deus não apenas deu ao homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, mas, além disso, mandou que o homem dominasse sobre toda a terra. A área onde Deus desejou que o homem dominasse é a terra. O homem está especialmente relacionado com a terra. A atenção de Deus estava focalizada na terra, não apenas em seu plano de criar o homem, mas, após tê-lo feito, ele claramente lhe disse que dominasse sobre a terra. Os versículos 27 e 28 dizem: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O que Deus enfatizou aqui é que o homem deveria encher a terra e sujeitá-la. É de secundária importância que o homem tivesse domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todas as coisas vivas na terra. O domínio do homem sobre todas essas outras coisas é um acessório, o assunto principal é a terra. Gênesis 1:1-2 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Esses dois versículos se tornam mais claros se traduzidos diretamente do hebraico. De acordo com a língua original, o versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Neste caso, a tradução de João Ferreira de Almeida dá a versão correta. Os céus aqui estão no plural e se referem aos céus de todas as estrelas. A terra tem seu céu, e as estrelas, o seu. A tradução correta do versículo 2 é: E a terra tornou-se e não era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Em hebraico, antes de a terra há a conjunção e. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia dificuldades, nem problemas, mas, mais tarde, algo aconteceu, e a terra tornou-se sem forma e vazia. A palavra era em nossa tradução de Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, e a palavra converteu, em Gênesis 19:26, onde a mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal, são a mesma palavra. A esposa de Ló não nasceu uma estátua de sal, mas se tornou uma estátua de sal. Da mesma forma, a terra não era sem forma e vazia na criação, mas se tornou sem forma e vazia depois. Deus criou os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Isso nos mostra que o problema não está com os céus, mas com a terra. Vemos assim que a terra é o centro de todos os problemas. O que Deus disputa é a terra. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou é: Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:9-10. Conforme o significado da língua original,
A frase assim na terra como no céu é comum às 3 frases imperativas, e não apenas à última. Em outras palavras, o significado original é: santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração nos revela que não há problema com o céu, o problema é com a terra. Após a queda do homem, Deus falou à serpente: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14b. Isso significa que a terra deveria ser a esfera da serpente, o lugar sobre o qual ela rastejaria. A esfera de atuação de Satanás não é o céu, mas a terra. Se o reino de Deus deve vir, Satanás deve ser expulso. Se a vontade de Deus deve ser feita na terra. Se o nome de Deus deve ser santificado na terra. Todos os problemas estão na terra. 2 palavras em Gênesis são muito significativas. Uma está em Gênesis 1:28, sujeitar, que também pode ser traduzida por conquistar. A outra está em Gênesis 2:15, guardar. Vemos nesses versículos que Deus ordenou ao homem que dominasse e guardasse a terra. A intenção divina original era dar a terra ao homem como habitação, e não que ela se tornasse desolada. Isaías 45:18. Deus desejava, por meio do homem, impedir que Satanás se intrometesse na terra, mas o problema foi que Satanás estava nela e nela pretendia fazer um trabalho de destruição. Portanto, Deus queria que o homem recuperasse a terra das mãos de Satanás. Outro problema que precisamos notar é que Deus exigiu que o homem, rigorosamente falando, não apenas tomasse a terra de volta, mas também os céus que estavam relacionados com a terra. Nas Escrituras, há uma diferença entre céus e céu. Os céus são lugar do trono de Deus, onde ele pode exercer sua autoridade, enquanto o céu, nas Escrituras, algumas vezes refere-se ao céu que está relacionado com a terra. É esse céu que Deus também quer recuperar. Ver Apocalipse 12:7-10. Alguém pode perguntar: por que o próprio Deus não lança Satanás no abismo profundo ou no lago de fogo? Nossa resposta é: Deus pode fazê-lo, mas não quer fazê-lo por si mesmo. Não sabemos por que ele não quer fazê-lo por si mesmo, mas sabemos como ele o fará. Ele quer usar o homem para lidar com seu inimigo, e criou o homem para esse propósito. Ele quer que a criatura lide com a criatura. O homem que ele criou é usado por ele para isso. Deus precisa de uma autoridade em sua criação e escolheu o homem para sê-lo. Estamos na terra não meramente pela necessidade do homem, mas muito mais pela necessidade de Deus. Agradecemos a Deus porque ele nos comissionou com o ministério da reconciliação, mas mesmo que salvássemos todas as almas em todo o mundo, ainda não teríamos cumprido a obra de Deus ou satisfeito suas exigências. Quando Deus criou o homem, ele falou o que precisava. Ele revelou sua necessidade de ter o homem para exercer autoridade e dominar sobre toda a criação. Dominar por Deus não é insignificante, é grandioso. Deus precisa de homens em quem possa confiar e que não falharão para com ele. Essa é a sua obra e o que deseja obter. Irmãos e irmãs, isso exige que paguemos um preço. Sabemos como os demônios podem falar. Um demônio, uma vez, disse: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Atos 19:15. O problema é, quando o demônio encontra você, ele foge ou não. É verdade que pregar o Evangelho exige que paguemos um preço, mas um preço muito maior deve ser pago para lidar com Satanás. Isso não é questão de dar mensagem ou ensinamento. Isso exige a nossa prática e o preço é extremamente elevado. Se seremos homens que Deus usará para vencer todo o trabalho e a autoridade de Satanás, como devemos obedecer ao Senhor completa e absolutamente? Ao fazer outra obra, pouco importa se preservamos algo de nós mesmos, mas quando lidamos com Satanás, não podemos deixar nada para nós mesmos. Podemos manter algo nosso no estudo das Escrituras, na pregação do Evangelho, no auxílio à igreja ou aos irmãos, mas quando lidamos com Satanás, o eu deve ser inteiramente abandonado. Satanás nunca será abalado por nós se o ego for preservado. Que Deus nos abra os olhos para vermos que exige que sejamos total e absolutamente para ser uma pessoa de ânimo dobre nunca pode lidar com Satanás. Que Deus fale essa palavra ao nosso coração. Extraído do capítulo 1 do livro A Igreja Gloriosa Vatmanei.
Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.